Olá, pessoas. Eu sou Oswaldo Rodrigues, sou psicólogo, terapeuta sexual e de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Venho conversar com vocês sobre um tema interessante, não muito comum, mas importante de sabermos e compreendermos. Vocês sabiam que um homem pode quebrar o pênis? Sim, o pênis é uma estrutura que não tem osso, mas ele pode se quebrar. Isso é importante saber porque alguns homens passam por situações assim. Bem, são acidentes. Mas acidentes, alguns deles que podem ser prevenidos e alguns podem ser compreendidos melhor. Então, pera um pouquinho. Nós estamos falando de quebrar o pênis, significa que nós temos... Bom, se nós estivermos em ereção peniana, o pênis rígido, a questão importante é, ele não pode e nunca vai poder se dobrar no meio. Mas espera um pouquinho. E se isso acontecer? Os homens que passaram por uma experiência assim vão nos contar que ouviram inclusive um som, que eles chamaram de quebrar mesmo, é um cleque. Porque para o pênis estar totalmente ereto, entra uma quantidade de sangue importante para dentro do pênis para fazer com que a estrutura que envolve essa área em que fica o sangue, essa estrutura, ela é uma estrutura mais rígida e ela fica totalmente esticada quando o sangue pressiona por dentro, e isso faz a pressão e faz o pênis entrar em ereção, ficar em ereção. Pois bem, essa estrutura, ela é uma fibra que, se nós forçarmos o dobrar aqui, quando o pênis está totalmente distendido, ela se rompe, ela na verdade se estica de tal forma que forma machucaduras. Para resolver isso, para consertar esse machucado, o próprio sangue vai depositando cálcio, uma substância que vai tentando tampar os buraquinhos. O que acontece com o cálcio? O cálcio não é uma substância, então, que vai permitir que as fibras se alonguem. Então, nós vamos ter o quê? Uma cicatrização, uma área dura, rígida, que vai incapacitar o pênis a voltar a entrar em ereção de maneira completa e adequada. Mas provavelmente o que nós temos nessa circunstância é que o pênis voltando a tentar entrar em ereção depois dessa calcificação, é que o pênis fique torto, ou seja, a área calcificada aqui não se estende, então impede o pênis de ficar reto. Alguns homens vão ter essa experiência de tal maneira que o pênis fica totalmente curvo, incapacitando a penetração. Pior, esses homens vão ter a experiência de que tentar ter uma ereção é muito doloroso, traz dor. E essa dor é um complicador especial e que não merecemos. Puxa vida, se vem essa dor e essa curvatura, o que eu posso fazer? Nós vamos precisar de um médico, um urologista especializado em questões relacionadas a esta curvatura, porque será necessário, na maior parte dos casos aí, se nós temos essa torção, quebradura, o machucado, nós vamos precisar de uma cirurgia. Vamos diferenciar de alguns homens que começam a perceber que o pênis ficou ligeiramente torto. Nunca era assim. Provavelmente nós temos sim uma calcificação acontecendo para provocar a curvatura, mas se não houve uma machucadura, um quebrar, é possível que esse homem esteja com um processo, aquilo que se chama de autoimune, ou seja, o corpo está achando que tem alguma coisa ali e está tentando se proteger inadequadamente. A maior parte desses homens que tem essa circunstância, em cerca de 6 meses, isso se modifica. Não passou em 6 meses e continuou piorando. Provavelmente o sistema imunológico desse homem está provocando essa circunstância e continuadamente, possivelmente a gente precise de uma cirurgia. Quando se tira isso aqui, na verdade é igual uma unha. É uma calcificação séria, muito séria. Puxa, mas isso acontece quando a gente está fazendo sexo? Alguns homens vão se lembrar de experiências assim exatamente em situações sexuais, em situações coitais, onde tentou
teve uma ação mais agressiva, mais dura, mais vamos tentar isso aqui e o pênis escapou ou o pênis dobrou sob o peso da outra pessoa durante a atividade sexual. Também é possível, e já ouvi isso de clientes, em que de repente ele estava com tanta raiva de que sozinho ele tinha ereção e na companhia da esposa ele não tinha, que ele pegou e torceu o pênis. Ele quebrou o pênis. Não queria quebrar, mas a emoção o levou. Essa emoção sem controle. Ele é responsável pela emoção sem controle. Esse é um primeiro momento, uma primeira coisa. A segunda coisa depois é lidar com a curvatura peniana e essa calcificação que pode acontecer, que vai acontecer. Mas alguém poderia me perguntar, e justamente trago esse assunto para vocês, porque os médicos que buscam e seguem as notícias e publicações científicas já se depararam nessa última semana com uma publicação de um homem que, ele caiu sobre uma tábua que prendeu o pênis, né? Machucou o pênis, quebrou o pênis. Na verdade, a estrutura peniana ficou comprometida com o bater numa tábua. Isso também pode acontecer com alguns ginastas que caem em cima de algum apetrecho de ginástica. Pode. Nós temos que prestar atenção nisso, porque acidentes dessa maneira são raros, mas eles podem acontecer. E aí o pênis pode ter uma machucadura extremamente grave e que vai trazer os mesmos malefícios que eu comentava logo antes. Ou seja, o pênis vai tentar, a princípio, sozinho se calcificar para cuidar da machucadura. Aí nós temos uma situação provavelmente até mais séria, porque nós tivemos, no mínimo, o peso da pessoa caindo sobre algo que teria machucado. Normalmente, quando acontece alguma coisa assim, nós já procuramos um médico, porque aquilo vai doer, tem uma machucadura acontecendo, nós vamos passar num hospital e possivelmente, com alguns exames de imagem, nós já vamos ver que houve uma lesão importante e que precisa ser cuidada com atenção. Mas existem tratamentos para isso? Procure seu médico urologista, ele saberia o que fazer. Isso não acontece com a maior parte dos homens. Nem a condição primeira que eu descrevi, sob excitação sexual, e nem a segunda situação, como um acidente. Mas prestem atenção. O genital, o pênis, precisa de atenção e cuidado. Ele não vai ser cuidado, ele pode ter um acidente. Também devemos nos preservar nas situações sexuais. Cuidado com as suas emoções, cuidado com raiva, cuidado contra a raiva sobre si mesmo. Puxa vida, você tem que cuidar do seu pênis e não machucá-lo. Ok? E se eu tenho uma curvatura, mas o médico diz que eu não tenho nada de errado ali, não tenho o que fazer. Isso está me incomodando. Precisamos cuidar do que você pensa sobre você mesmo. Precisamos cuidar de como lidamos com a realidade. E aquela raiva que eu senti ali? Precisamos cuidar da sua raiva. Suas expressões emocionais, suas reações emocionais, quando elas são contra você, você as está produzindo de maneira errada. Vamos cuidar disso? Esses são aspectos psicológicos. Isso é o psicológico da questão sexual. Podemos pensar nisso? Devemos pensar nisso. E procurar uma solução que é a psicoterapia. Precisamos aprender a nos relacionar, a reagir com o mundo de uma forma emocional diferente. Porque com raiva não basta, com raiva não é útil, com raiva você paga um preço alto. Cuidem-se. Saúde sexual é necessária para todos. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, sim, estamos cuidando da saúde sexual das pessoas, estamos atentos a isso. Ajudamos as pessoas a superarem problemas sexuais e a superarem problemas emocionais que estão atrapalhando sua vida. Até mais.